Olá, galerinha, aqui é o professor Pato de Matemática do curso Colégio Kelvin. E eu vou passar para vocês uma dica de probabilidade, ok? E com isso eu vou desenvolver um exemplo prático para vocês poderem entenderem essa dica que eu vou passar para vocês. Vamos imaginar que nós tenhamos uma urna, né, uma caixa, contendo 7 bolas, 2 bolas azuis e 5 bolas vermelhas. A pergunta é a seguinte: qual seria a probabilidade de extrairmos dessa urna aleatoriamente, né, 2 bolas simultaneamente, 2 bolas dessa urna, ok? De tal forma que elas duas fossem vermelhas. Então vamos usar, né, para essa primeira forma de se resolver, eu vou usar o que? A definição. E o que diz a definição de probabilidade? A definição de probabilidade diz o seguinte, que a probabilidade de que um evento A ocorra é a razão, ela é a divisão, né, a comparação através de um quociente do número de casos favoráveis daquilo que se deseja, ok? Daquilo que se espera, número de casos favoráveis, dividido pelo total de possibilidades de ocorrência desse experimento, que no caso é extrairmos simultaneamente 2 bolas dessa urna. E eu vou chamar esse número de possibilidades de número de elementos de ômega. Ômega seria o nosso espaço amostral, lembrando que ele tem que ser o quê? Diferente de zero, ok? Então, primeira forma de se fazer. Então vamos imaginar que eu estou extraindo 2 bolas dessa urna. Olha lá, extrair 2 bolas dessa urna. Agora se liga numa coisa, galerinha. Se eu fosse extrair uma única bola, lembrando que nós temos 7 bolas nessa urna, se eu fosse extrair uma única bola, o meu espaço amostral seria formado pelas 7 bolas dessa urna. Só que agora se liga que eu estou extraindo o quê? 2 bolas dessa urna, ok? Ou seja, o meu espaço amostral seria formado por todos os parzinhos que essas 7 bolas nos dariam. Então se liga aí que a situação agora é diferente. Eu entro no que nós chamamos de agrupamento. E quando se pensam em agrupamentos, existem 2 grandes tipos, ok? Que seria o arranjo e a combinação. Então vamos lá, eu teria então o que nós chamamos de agrupamentos. Lembrando, como eu já disse, que nós teríamos 2 grandes tipos, que seria o arranjo e a combinação. E teríamos também, né, a permutação com repetição, mas a princípio eu vou trabalhar com elas duas, que esses 2 agrupamentos, que é o arranjo e a combinação. Agora lembra aqui, ó, se são 7 bolas e eu quero extrair 2 bolas, ok? Seria um agrupamento de 7 elementos tomados 2 a 2, escolhidos 2 a 2, selecionados 2 a 2. Tudo isso, escolher, sortear, selecionar, seria o quê? Seria sinônimo de agrupamento, ok? Formar parzinhos, formar grupinhos. Ou seria um arranjo ou seria uma combinação. Então, basicamente, qual seria a diferença entre elas? No arranjo, a ordem desses elementos, né, a ordem que eu escolho os elementos, ela é importante. Na combinação, a ordem dos elementos não seria importante. Agora vamos imaginar então essa situação se desenrolando. Então vamos lá, vamos extrair 2 bolas dessa urna, ok? E com a minha mão esquerda eu extraí uma bola vermelha e com a minha mão direita eu também extraí uma bola vermelha. Ou seja, eu vou trocar essas bolas de mãos, ok? Troquei, fiz a troca. Observem que na minha mão esquerda eu continuo tendo uma bola que é vermelha e na minha mão direita eu continuo tendo uma bola que é vermelha. Ou seja, a ordem dos elementos ela não é importante. Bom, vamos imaginar que o aluno tenha dito assim, pensado. Bom, e se ele extrair uma bola azul e uma bola vermelha? Então vamos lá. Coloquei, estou extraindo 2 bolas dessa urna. Na minha mão esquerda eu tenho uma bola azul, na minha mão direita eu obtive uma bola vermelha. Quando eu trocar essas bolas de mãos, ok? Eu continuo tendo as mesmas 2 bolas, ok? Azul e vermelha e azul. Não muda nada, ou seja, a ordem dos elementos em que eu escolho aqui, ela não é importante. Então, observam que eu teria uma combinação. Então, agora vamos para as continhas, olha lá. Então, lembra que o número de casos favoráveis seria uma combinação de 5 elementos tomados 2 a 2, que seria 5 fatorial, dividido por 3 fatorial, 2 fatorial, e o número total de possibilidades do meu espaço amostral seria dado por
7 fatorial dividido por 5 fatorial e 2 fatorial. Então, como é que ficaria aqui as nossas contas? Vamos lá? Posso cancelar o 2 fatorial com 2 fatorial. Teríamos, então, 5 fatorial dividido por 3 fatorial, multiplicado pelo inverso, né? Que seria dessa fração, que seria 5 fatorial por 7 fatorial. O que isso nos daria? Então, vamos observar o seguinte, ó. O 5 fatorial eu posso fazer o seguinte, ó. Decrescer 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Vezes 5 fatorial, dividido por 3 fatorial, e o 7 fatorial, descer com ele, né? Reduzi-lo até o 5 fatorial, ou seja, 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Vamos às continhas, galerinha? Olha lá, cortei o 5 fatorial com 5 fatorial, cortei o 3 fatorial com 3 fatorial, e o que sobrou pra gente aí? 5 vezes 4 dividido por 7 vezes 6. Claro que simplificando, né? Então, 4 por 2 daria 2, 6 por 2 daria 3. Simplificando, nós teríamos 10 dividido por 21 e essa seria a nossa probabilidade. Agora, eu quero que vocês observem uma coisa. Guarda isso, ó. 5 vezes 4 dividido por 7 vezes 6. Esse produto quociente, ele é extremamente importante para a gente entender essa dica que eu estou querendo passar para vocês. Então, observem que eu resolvi essa questãozinha usando o quê? Usando definição, ok? Bom, vamos lá. Então, guarda isso, ó. 5 por 7 vezes 4 por 6. Guardou? Então, vamos agora à nossa dica. Então, nessa primeira situação que eu propus a vocês, lembra que eu extraía duas bolas simultaneamente dessa una. Agora, a segunda situação que eu estou propondo seria extrairmos duas bolas dessa una e que as duas sejam também vermelhas, como no exemplo anterior, só que eu vou extrair numa primeira extração uma única bola, tudo bem? E sem a reposição dela na una, vou fazer uma segunda extração. Qual é a probabilidade, então, de que as duas sejam vermelhas? De que a primeira bola seja vermelha e, sem a reposição dela, de que a segunda bola também seja uma bola vermelha. Então, vamos escrever isso aí. Então, qual é a probabilidade de que, na primeira extração, eu obtenha uma bola vermelha e, sem a reposição dela, e que a segunda bola também seja vermelha, ok? Então, vamos lá? Vou extrair uma bola dessa una. Qual é a probabilidade de que ela seja uma bola vermelha? Vou extrair uma bola, uma primeira extração, de que ela seja vermelha. Eu tenho 5 casos favoráveis, num total de 7 possíveis, né? 7 bolas é o total que se tem nessa una. Lembrando que se eu estou extraindo uma única bola, o meu espaço amostral são as 7 bolas dessa una. Então, vamos lá. Lei, né, o que nós chamamos de lei da multiplicação das probabilidades condicionais. Então, essa é a nossa grande dica. Então, vamos lá. Então, qual seria a probabilidade de que a segunda bola seja também vermelha, a primeira e... Olha o conectivo E aí, nos mostrando que é a multiplicação, né? E que a segunda tenha sido vermelha, seja também vermelha, condicionada, olha o nome, galerinha, condicionada ao fato de que a primeira tenha sido vermelha. Ou seja, supondo que ela tenha sido vermelha, a minha chance de que ela seja vermelha na segunda extração seria 4 casos favoráveis, lembrando, né? Como se tivéssemos extraído já uma bola vermelha, eu teria agora somente 4 casos favoráveis, num total de quantas bolas, galerinha? 7? Não, lembra que eu já extraí, ela não volta para a urna, então nós só teríamos 6 possibilidades. Agora, lembra que a gente terminou na primeira fase, na primeira parte dessa questão, no nosso primeiro exemplo, usando a definição, né? Nós paramos num produto como esse, é o mesmo produto, o mesmo valor, a mesma probabilidade. Lembrando que, simplificando por 2, teríamos 10 sobre 21, a nossa probabilidade. Ou seja, essa dica é muito legal. Olha como é que ficou mais curta a nossa questão, a resolução dela ficou bem simples. Ou seja, eu quero mostrar para vocês aqui, com esse exemplo, que extrairmos duas bolas ao mesmo tempo, simultaneamente, é o mesmo que extrairmos uma e sem a reposição dela, tudo bem, nessa urna, extrairmos uma segunda bola. Isso vale, galerinha, não só para bolas de uma una, né? Extrair duas cartas de um baralho, simultaneamente, duas cartas de
um baralho é o mesmo que extrairmos uma carta e, sem a reposição dela no maço de cartas, extrairmos a segunda. Escolhermos, né, num total, imaginar 10 pessoas, escolhermos 2 pessoas simultaneamente, é o mesmo que escolhermos uma pessoa e, sem torná-la ao grupo dos 10 alunos, escolhermos uma segunda pessoa. Legal? Isso pode se estender para outros exemplos. Então, isso ajuda muito essa dica, que é a chamada lei da multiplicação das probabilidades condicionais. Valeu?